Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que estão? Tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem, com saúde. Hoje, dia 2 de agosto, por volta daqui a 5h30 da tarde. Começando aqui o Lusco Fusco. Bom, pessoal, hoje teve a audiência pública, tão expectativa, né? O pessoal esperando essa audiência pública, enfim. Felizmente, cliente meu atrasou e eu não consegui chegar a tempo. Tinham 10 pessoas inscritas já para falar. Perguntei pro nobre, meu amigo Ceará, e aí, Ceará, eu tenho como falar? Falei, cara, nem adianta você vir, que já tem os 10 e tem um monte de gente para falar. Enfim, acompanhei virtualmente, mas foi bom porque aí eu aproveitei de maneira não estando lá envolvido pessoalmente na polêmica, deu para abstrair bastante. Ver de fora o que estava acontecendo. Senhores, eu antes de mais nada agradecer a todos da mesa, ao secretário Gilmar Pereira, ao Roberto Simati, o diretor do ITP, Dr. Roberto Simati. Gente, foram fantásticos. Nobre vereador, Senival Moura, enfim, todos da mesa. Eu acho que foi muito bom, porque eles colocaram. Começou um circo. Chegou um cara, uma alienígena de lá, de um canal, que já queria lacrar em cima do Senival, mas colocou no lugar. Parabéns, Senival. Essa audiência pública foi melhor do que a outra, hein? Dessa vez aí tava tudo. Colocou os limites a cada um. Muito bom, muito bom. E falei, muito bom, ficou parecido com o outro rapaz lá, né? O tal do IFE que organizou toda essa manifestação. É o líder dos sabotadores do SPT. E ficou bem claro, não tinha uma demanda. Uma tremenda de uma bagunça, a ponto de perguntarem, questionarem, e quando estavam sendo respondidos por quem perguntar, atrapalhavam a resposta da pessoa. Ô, meus filhos, a audiência pública é um fala, o outro fala, um debate de maneira inteligente, a fim que as ideias elas vão fluindo, sabe? Você ouve o contraponto, a sua tese, a antitese, que é a antítese, e aí vocês criam, sabe, um debate de maneira inteligente, colaborativa, a fim de atingir um objetivo. Mas vocês nem a demanda de vocês estava clara. Tanto é que chega o momento que você vai falar, o que vocês querem é não a exigência da imposição de trabalhar, não é isso? Da imposição do desacoplador e da imposição de vocês estarem tendo que cadastrar no SPTax para subir os documentos, Condutáxi e o alvará. Pô, mas chega pro prefeito e pleiteia aquilo que já tem, que já conseguiram. Meu Deus, porque fizeram, passaram vergonha a débito e crédito nessa audiência pública. O grupo, né? O grupo e as suas lideranças e o grupo e as narrativas, que foram desmanchadas e afutadas para e ponto, passo a passo, em cima de todas as observações e questionamentos que foram feitos. Chegou, inclusive, uma síntese fantástica feita por... O que eu falo, pessoas inteligentes, cara, tem que admirar pessoas inteligentes. Giovanni Romano, fantástico, fez uma linha do tempo desde do Dória até os dias atuais, passando para e ponto tudo o que exatamente aconteceu. De maneira inteligente, fantástica, muito, mas muito bom, muito bom. Bom, com relação à explanação do Giovanni Romano, perfeito, para e ponto, na linha do tempo, desde a administração Dória, quando começou o SPTax, até atualmente. E ficou bem claro na explanação dele, inclusive eu vou deixar o vídeo dele, né? Um pouco mais de 10 minutos, mas muito bom, muito bom. Ele dá uma síntese de todo o histórico e exatamente passa um pito no poder público, inclusive no executivo. Deixou bem claro que existia, sim, a necessidade de ter se posicionado antes, e concordo com ele, né? Nesse quesito, tinha que, sim, deixar esclarecer todas as dúvidas. As dúvidas, elas são democraticamente, vamos falar, republicanas, e até dá para entender por parte daqueles que acreditaram nas narrativas, tá? O grande problema foi quem criou essas narrativas. Não continuam insatisfeitos. Na porta da prefeitura fizeram manifestação, quiseram que o poder público, o chefe do executivo, fosse contra uma das exigências dele próprio. Quer dizer, coisas absurdas, pessoal. Coisa assim que você fala. Gente, e é esse que é o gestor? É esse que é o gestor.
É esse que é o articulador político? Rapaz, foi muito... Passaram vergonha no débito e no crédito. Eu não digo quem foi influenciado, né, doutrinado, e que não entendeu adiante. Você como percebe que até as demandas que estavam sendo soltas num bolinho, numa rodinha que fizeram em volta do prefeito, elas não se conversavam. Não tinha uma pauta, não tinha uma demanda única. E detalhe, tudo aquilo é o que pleitearam, né? É o que já tem, que já conquistaram. Talvez seja até para depois criar a retórica de que conquistamos a vitória em cima da nossa demanda. Só pode ser. Mas para quem entendeu o contexto inteiro, ali era simplesmente um palanque político de alguns que criaram narrativas contra, sabotando o SB Táxi para tentar oferir algum tipo de ganho. Só que lá na Câmara Municipal, meus amigos, aqueles que estavam na mesa, rapaz, o que vocês estão aprendendo, eles estão esquecendo. Gente, acompanha o vídeo aí. Esse vídeo é sensacional, tá? Todos foram muito bem, todos saíram muito bem, mas eu acho que aí, desculpa, eu sou fã do Giovanni Romano, o cara é muito bom mesmo. Ali ele deu uma aula, ele explicou exatamente tudo o que aconteceu e a solução a qual nós temos que dar essa solução para o SP Táxi. Abraço, fique com Deus, acompanha o vídeo aí até o final. Muito bom essa parte do Giovanni Romano. Valeu! Há 40 dias atrás, traz essa audiência no dia de hoje e os senhores, logicamente taxistas, representantes da categoria, terão a oportunidade de questionar, falar a respeito com o secretário, com o diretor do DTP e também com a empresa que aqui está para esclarecimentos de uma vez por todas a respeito do tema. Pô, presidente, o senhor investigado, presidente, por teoricamente fazer parte de uma organização criminosa, o senhor acha que isso não abala a cidade de São Paulo? E a gente contando com o apoio do senhor... Não, parou. Você não vai fazer aqui... Olha, aqui os taxistas querem saber a verdade, e a verdade... Vereador, pessoal, obrigado. Isso é a população olhando para a população. A gente não pode passar pano para político, não. O senhor sabe do que o senhor é investigado, e, Amadeu, não adianta vir gritar comigo, porque o próprio representante dele diz que o senhor está contra eles. Então não vem gritar comigo aqui, não, porque eu respeito o senhor como parlamentar, mas eu sou a população, e eu pago o salário de vocês como todo mundo aqui também. Não vamos passar pano para político. Primeiro, olha o nível. Eu quero deixar claro, eu tenho mais de 40 anos de história de vida pública. Até hoje nunca recebi uma intimação para prestar nenhuma espécie de esclarecimento. Eu vou pedir para o senhor ficar quieto aí. O senhor falou, não cortei sua palavra, senão vou pedir para retirar. Nunca foi. Olha, então, a audiência pública aqui, nós chamamos para tratar o assunto dos taxistas. Não tem problema. A população não pode se calar contra esses absurdos. Deixa ele, se ele continuar atrapalhando, aqui foi combinado qual seria o formato. Eu já vou convidar o próximo para fazer. Vereador Adilson Amadeu. Senhor presidente, eu acho assim, eles estão aí há tempo já nas redes pedindo audiência, foram recebidos na prefeitura e pelo secretário. Agora é o momento, seja A, B ou C, fazer as perguntas e depois tem que sair daqui com as posições e respostas do secretário, da empresa, que no último minuto eu vou falar a respeito, para que os senhores tomem posições, sim. Mas, primeiro, os senhores têm que tirar as dúvidas. Porque se veio aqui 200, 300, 1000 pessoas, não interessa. Interessa que depois tudo isso vai ser repassado para todos os taxistas. E tem que sair algo que seja realmente definitivo para os senhores. Ou uma coisa ou outra, mas dentro de uma normalidade e dentro, que eu não me meti até agora, do contrato
porque o contrato não é meu, o contrato é da empresa que aí está, só que tem um acompanhamento não só do secretário Gilmar Pereira, mas um dos melhores procuradores que nós temos aqui no município de São Paulo, que não vai aliviar nada. Sendo assim, a posição deste vereador, que muitos podem não concordar, mas sempre estou procurando tentar fazer o melhor. E não tenho, talvez para alguns não, para alguns sim. O que eu vou fazer? Nem o Senhor, nem Deus, nem Cristo agradou. Mas eu procurei fazer sempre. E vou continuar fazendo. E eu fiquei sabendo também, senhor Fatioli, como você falou aí, e alguns falaram, de uma empresa Softvid de Campinas, um tal de UIB, que ela é a segunda. Agora que eu entendi, tem uns dias para cá que eu entendi essa. Eu também sou contra também a obrigatoriedade. Agora que eu entendi a guerra contra esse desacoplador, vereador Adilson Amador e vereador Senival, com essa UIB, ela é a segunda no certame, né? Então, quer dizer, nós derruba a Taxim e a segunda assume, por interesses escusos. Por interesses escusos de uma fatia da categoria que quer tirar um proveito e manipulando a categoria. Deus, inscreva-se e fala 3 minutos. Conclua, Edson, por favor. Entendeu? Aí falaram aqui a respeito do prefeito usar a caneta. A lei 7.329 fala que a lei do TAGS é pertinente ao prefeito e ao secretário. Vocês vão acabar com a categoria mais uma vez. Os caras vão extinguir essa categoria na caneta. Vocês estão brincando com o prefeito, vai aparecer um retardado igual o Haddad que colocou os aplicativos em cima da gente. Esses caras vão meter a caneta e vai extinguir a categoria. Graças a vocês. Aqui é papo reto, é na goela, aqui não tem osso na língua não. E não tem um rabo preso com ninguém não. Tá bom? Conclua. É isso aí. Convido o próximo a fazer uso da palavra. O próximo. Amém. O CEO da Taxim, eu tenho aqui a satisfação de estar à disposição para responder às perguntas que foram feitas em relação ao produto e de todos os dias levantar para que o aplicativo se torne aquilo que é da Prefeitura de São Paulo, um aplicativo moderno, atualizado e respeitando as condições contratuais do próprio contrato. Pessoal, vou pedir silêncio para que ele possa fazer uso da palavra, explicar para vocês, aí no término que a regra é essa, no término vocês podem vaiar, vocês podem fazer o que vocês queiram, vocês todos, olha, nós combinamos de 10 fazerem uso da palavra, já foram 12 representantes do segmento taxista que fizeram uso da palavra, então vamos garantir a palavra do representante da empresa. Cabe a ele agora, nesse momento, falar para convencer a vocês. Agora, vocês têm que dar oportunidade para ele. Vai lá, seu Carlos Alberto. Vereador, fala com a palavra. Todos os que representaram o taxista tiveram tempo ali. Por que o dele não está com tempo? Olha, o tempo, deixa eu explicar aqui para vocês. O tempo de quem está compondo a mesa é diferente. Os vereadores, o secretário, o tempo é diferente. É um tempo maior, porque ele precisa responder muito mais. Talvez com uma palavra só ele resolva o problema de vocês. Tá certo? Mas ele possa precisar de um tempo infinitamente maior. É da mesma forma o representante da empresa. Vocês têm uma série de dúvidas. Cabe a ele agora convencer a vocês. Vamos lá, senhor Carlos Alberto, Perfeito. por favor. Então, a partir do momento que houve o certame, onde nós da Taxim com outras 2 empresas participamos, e existiam 3 obrigações técnicas para apresentar o contrato ou do edital, nós buscamos na empresa de tecnologia, que nós já estamos há quase 40 anos trabalhando em inovação e tecnologia, a atender a todos os requisitos técnicos solicitados para o aplicativo da Prefeitura de São Paulo. Então, há um leve engano que o aplicativo é da Taxim. Nós recebemos a incumbência como objeto do contrato
em atender a todas as modernizações, a todas as solicitações e a operação e a gestão do aplicativo da Prefeitura de São Paulo. Isso não é um aplicativo da Taksim. A Taksim é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de inovação e é uma empresa que teve a meta e o objetivo de desenvolver tudo aquilo que foi requisito do edital, analisado, vasculhado, inclusive questionado por nós, porque a exigência em termos de tecnologia era elevado e exigiu, da nossa parte, um investimento para cumprir os requisitos de contrato. Então, o contrato, propriamente dito, ou a solução que hoje está apresentada aqui dentro, através de um equipamento legal, um equipamento homologado, um equipamento que pode e deve ser lacrado pelo IPEM, onde nós tivemos os cuidados de, número 1, conversar com o presidente do IPEM, número 2, conversar com o superintendente do presidente do IMETO, superintendente do IPEM, fabricantes de taxímetro, DTP e todos os órgãos ligados à legislação pertinente ao táxi. Na assinatura do contrato, onde nós tivemos o início das operações, nós tivemos, a partir do dia 13 de março, quando foi assinado o contrato em 90 dias, uma adesão de pessoas taxistas que estavam procurando, pelo aplicativo SP Taxi, que foi todo ele modernizado, todo ele atualizado e todo ele aderente aos requisitos técnicos do próprio edital. O edital tem requisitos técnicos, tem requisitos jurídicos e tem requisitos comerciais. Todos os itens que foram analisados pela comissão estão públicos dentro do próprio processo do edital, que foram analisados, e a existência do equipamento desacoplador não é uma invenção da Taksim. O desacoplador é um equipamento previsto na resolução técnica do taxímetro e ele serve para obter dados do taxímetro conforme pedido do próprio edital para entregar as informações ao mundo digital. Ele não transmite nenhuma informação que não seja através do celular do próprio motorista. Do mesmo jeito que qualquer usuário de celular, como eu estou observando vários aqui que têm celular, estão sendo observados pela Google ou pela própria Apple. Então, de uma certa forma, o aplicativo ele é a maneira pela qual o usuário entra no mundo digital. E não é pelo taxímetro que ele faz isso, e muito menos pelo desacoplador. O desacoplador foi e é a única solução possível para transformar o dado digital no mundo analógico do taxímetro para o mundo da transformação digital do celular. O representante da empresa está aqui expondo os problemas para vocês, nem isso vocês querem ouvir. Olha, eu acho que seria prudente que vocês pudessem ouvir. Seria muito prudente. Essa audiência aqui, ó, ela está acontecendo porque foi uma reivindicação de vocês. Agora, se vocês não querem ouvir, aí vocês têm que falar que a gente encerra logo a audiência. Para mim não tem problema algum. Eu encerro a audiência e pronto. Agora, o representante da empresa está falando, está explicando para vocês, não querem ouvir. O interessado, acho que são vocês. Faça a pergunta. Peraí. Ele está ouvindo, certamente ele vai responder. Senhor Carlos Alberto, por favor, pode continuar. Eu vou pedir silêncio mais uma vez, por favor. Perfeito, obrigado. Então, a nossa empresa de tecnologia e inovação, que foi convidada para fazer parte do grupo que entregou o projeto da Taksim, nós desenvolvemos projetos de tecnologia há muitos anos. Eu sou uma das pessoas que já criou produtos que vocês se utilizam do dia a dia. Tá certo? Como, por exemplo, o imposto de renda que está hoje, todos nós declaramos todos os anos. Eu sou o autor deste produto que foi entregue para a Secretaria de Fazenda pela primeira vez quando foi feito o imposto de renda. Tá certo? Eu mesmo já trabalhei como profissional em outras empresas de aplicativo. Eu já desenvolvi aplicativos para os ônibus, para o transporte público de passageiros, tive a responsabilidade de coordenar toda a Olimpíada no Rio de Janeiro e também trabalhar na parte de integração. Então, se alguém quiser saber da minha vida profissional,
e não me questionar qual é a minha competência técnica como engenheiro, eu estou à disposição de responder qualquer questionamento técnico em relação a, inclusive, a criptografia, que foi única e é o único município no Brasil hoje que dispõe de um protocolo, uma criptografia e um certificado digital, conforme foi exigido no próprio edital. Questionado pela Taksim, pela complexidade e pela exigência que foi colocado no próprio edital. Então, se vocês não têm essa noção, no próprio produto SPTax existe um certificado digital que permite com que as transações econômicas que são feitas pelo taxímetro possam ser diretamente correspondidas aos bancos, sejam ele qual for. É verdade que a empresa foi violada? O que é? Desculpa, deixa eu terminar. A empresa violada, não existe empresa, porque a empresa é um CNPJ. Tá certo? Olha. Muito bem. Então, continua, vou terminar, vou concluir. Então, pode ficar à vontade para os senhores fazer mais. Eu acredito que quanto mais o senhor puder esclarecer, será melhor. Perfeito. Se eu fosse um taxista, eu queria saber. Perfeito. Agora, se vocês não têm interesse, depois não venham mais aqui pedir audiência pública, ao menos para mim. Muito bem. Então, de uma certa forma, existe como segundo componente no processo um certificado digital. O primeiro foi explicado, então, que é o equipamento de integração. Ele não é um rastreador, ele é um equipamento que comunica o taxímetro na saída serial ao celular do próprio motorista, que deveria e deve ter o teu cadastro validado. Todo o processo de validação do cadastro para o uso do aplicativo foi combinado, acertado e alinhado com o secretário, com o diretor do Departamento Técnico de Transportes Públicos. Por quê? Porque, de uma certa forma, trata-se de cadastros de taxistas da Prefeitura de São Paulo. O SPTax não é um aplicativo da Taksim. No final do nosso contrato, ele vai ser devolvido para a Prefeitura de São Paulo com o código-fonte que foi utilizado pelo período de contrato. Isso está dentro do próprio contrato. Toda e qualquer melhoria solicitada pelo nosso contratante, nós temos obrigação, por 5 anos, em implementar e fazer uso, conforme foi determinado em contrato. De lá para cá, foram solicitadas 5 outras alterações e foram implementadas e entregue dentro do prazo e dentro da qualidade exigida pelo próprio contrato. As informações que estão armazenadas dentro do aplicativo SPTax são de gestão do controlador do município. A Taksim não tem autonomia e também não tem a liberdade de transformar ou transmitir dados que não sejam autorizados pelo controlador geral do município de São Paulo. Ele é o responsável pela guarda dos dados do DTP ou dos taxistas. Se alguma pergunta deve ser feita em relação a vazamento, tem que ser perguntado ao controlador geral do município, no qual nós seguimos todos os procedimentos da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós somos operadores, nós não temos autonomia em relação ao contrato. Os esclarecimentos que foram solicitados pelo senhor secretário, pelo senhor diretor do DTP, pela junta de secretários ligados ao prefeito de São Paulo, em relação ao incidente, inclusive que está sendo investigado e está em segredo de justiça, pode ser questionado ao controlador geral do município. Então, como empresa contratante, eu tenho papel, eu tenho responsabilidades e tenho obrigações. Mas, da minha parte, eu não vou voluntariar a mais do que o meu papel de sigilo eu tenho junto ao contrato que eu tenho com o município de São Paulo. Dúvidas em relação ao que aconteceu pode e deve ser questionado, mas não através de uma informação que foi conduzida pela Prefeitura de São Paulo, não foi pela Taksim. Todos os procedimentos da Lei Geral de Proteção de Dados, todos os procedimentos ditados pela Agência Nacional de Proteção de Dados, tudo o que foi reportado em queixa-crime e está sendo investigado pela Delegacia Especializada está sob gestão da Prefeitura de São Paulo e não pela Taksim. Então, o meu papel é dar esclarecimentos até o limite que é me imposto pelo nosso contrato junto à Prefeitura. Se há outra informação em relação à parte dos dados, o que são feitos com os dados ou o que está sendo armazenado de dados? Tudo o que está armazenado de dados, tudo o que é coletado de dados está no contrato. Não existe nenhuma outra informação paralela
que não esteja definida no contrato e no termo de referência estabelecido para o aplicativo da Prefeitura de São Paulo. Insisto, isso não é um produto da Taksim. A Taksim é uma empresa de tecnologia. Eu sou um engenheiro mecânico aeronáutico que trabalho há mais de 40 anos desenvolvendo soluções de tecnologia. Em relação ao apoio, à pesquisa e a conversar com os representantes da categoria, ou alguns dos representantes da categoria que estão aqui presentes. A partir do dia que foi ditado, falado sobre a publicação do vencimento nosso em relação ao edital, eu mesmo entrei em contato com mais de 11 taxistas para explicar o que se tratava da tecnologia. Desses 11, 7 estão aqui. Além disso, nós nos reunimos com os presidentes formais da categoria, porque eles que representaram e a nós foi indicado como sendo o representante da categoria. Então, de uma certa forma, nós seguimos o trâmite do nosso contratante a procurar o senhor Ceará, o senhor Zequinha, o senhor Luiz, o senhor Giovanni e mais o senhor Luiz Antônio, que fez questão de fazer uma audiência e reuniões públicas de taxista, onde pelo menos 3 das pessoas que estão sentadas aqui estavam lá, leram e não criaram nenhuma objeção sobre o contrato. Então, de uma certa forma, nós seguimos o protocolo e a ordem que foi definida para nós como contratante. Se, por um acaso, não atendemos a todos, infelizmente, nós não tivemos a orientação de fazer isso. No entanto, para terminar, nós temos 2 escritórios para atender taxistas, que um está cedido e foi concedido o espaço dentro do sindicato no Estado de Israel, e o outro nós temos uma sala dentro do próprio DTP para atender taxistas especificamente, com pessoas treinadas, educadas e preparadas para dar esse atendimento. Qualquer outra dúvida, eu estou à disposição como presidente da empresa. Os sócios da empresa, óbvio, não estão todos presentes aqui. No entanto, eu me coloco sempre à disposição de atender juridicamente, tecnicamente e administrativamente sobre aquilo tudo que está implementado no aplicativo dos taxistas de São Paulo através do SP Taxi. Muito obrigado. Nós não vamos abrir. Eu não tenho como fazer isso agora. A senhora pode. Bem objetiva, bem objetiva. Senhor Carlos, o senhor falou que o senhor trabalhou em conjunto com a prefeitura, com os representantes, para a elaboração do contrato. De onde surgiu o valor de R$500 mil no termo e condição de uso? Da onde que foi tirado que essa dívida é estendida a herdeiros e sucessores? E da onde que foi tirado que se a gente não usa... São 3 perguntas. Cláusula de R$500 mil. Dívidas, se caso o desacolopador for danificado, extensivo a herdeiros e sucessores. E terceiro, se a gente não usar a maquininha fornecida pela Taksim, teria uma taxa de inatividade que não está no contrato. Quem é que sabia dessas cláusulas? Aponte aqui para mim. Aponte para mim. Pronto. Aponte. Eu quero saber. Carlos, agora ninguém sabe. Perguntei para o Ceará e ele falou que não sabia. Perguntei para o Giovanni e perguntei que não sabia. De onde surgiu esses valores? Por gentileza. Olha, nós abrimos uma exceção, a senhora fez a pergunta. Seu Carlos Alberto, o senhor tem o tempo que o senhor precisar para poder... Perfeitamente. O site, desde o dia que surgiu o aplicativo SP Taxi, chamado sptaxi.prefeitura.sp.gov.br, tem todos os documentos abertos para todos os taxistas que queriam aderir à plataforma. O contrato do que for fora do SP Taxi, então nós estamos falando de quê? Condições financeiras. Antes de mais nada, eu gostaria de ter respeito e ser respeitado, porque eu não desrespeitei ninguém e nunca deixei de respeitar quem conversa comigo. Vamos pedir silêncio aí. Muito bem. Vocês fizeram uma pergunta, ele está respondendo e nem assim tem a capacidade de ouvir. Vamos lá, seu Carlos Alberto. Está lá disponível, desde o primeiro dia que o site da Prefeitura está lá, todas as condições contratuais que deveriam ser aceitas e assinadas digitalmente por todos aqueles usuários. Nunca foi modificado nenhuma cláusula até que o próprio sindicato
próprio seu Luiz do Ceará, um apoio do próprio vereador, disse, olha, ninguém está entendendo a multa de 500 mil por violação da propriedade intelectual e industrial, não é por mau uso. Nós já tivemos 15 taxistas que foram substituídos de equipamento de graça, simplesmente porque tiveram o carro depenado e foram desmontados e precisaram montar um carro novamente, sem nenhum ônus para o taxista, conforme previsto no contrato. O contrato exigia que todo o SP Táxi não poderia trazer nenhum custo adicional para a prefeitura, muito menos para o taxista. O único modelo de remuneração é como é feito para os aplicativos, sobre o pagamento das corridas, e nós ganhamos comercialmente com o valor de R$ 10,97, que é muito menor do que os demais aplicativos que estão por aí, no qual vocês desconhecem o que é feito com o dinheiro. Então, respondendo à pergunta, está desde o primeiro dia que o site SP Táxi da Prefeitura de São Paulo está no ar, todos os documentos, todas as cláusulas e todos os custos que deveriam ser feitos fora o aplicativo SP Táxi. Senhor Carlos Alberto, o senhor vai concluir? Para mim, eu não tenho mais nada, a não ser que tenha alguma resposta. Ok. Luiz Carlos Fernandes Capello, presidente dos taxistas autônomos de São Paulo, Sintetax. Senhor Giovanni, o senhor... Dez minutos. Bom dia a todo mundo. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, secretário de Transporte, doutor Gilmar, doutor Roberto Cimatti, demais autoridades presentes, companheiros e companheiras. Essa polêmica sobre o aplicativo SP Táxi já vem se arrastando há meses, né? A questão que tem sido a que mais se debateu foi a obrigatoriedade do desacoplador. Essa questão começou a tomar muito vulto, porque quando surgiu o conceito de desacoplador, a prefeitura não veio a público e não esclareceu a categoria o que era o dispositivo e qual era a finalidade dele, qual era o objetivo de ter esse equipamento obrigatoriamente vinculado ao taxímetro para que o aplicativo pudesse funcionar. Bom, obviamente a prefeitura não tem a obrigação de falar muita coisa, mas nesse caso seria muito importante, porque era uma inovação, tratava-se de uma inovação absolutamente desconhecida. Nós temos aí o serviço de táxi em vários milhares de municípios no Brasil, poucos utilizam tecnologia semelhante, mas a prefeitura preferiu silenciar. E isso deu margem a que terceiros especulassem e dessem versões, né? E imediatamente houve uma reação contrária da categoria, porque essas versões levavam a crer que a finalidade do dispositivo era meramente de instalar uma espionagem no trabalho do taxista, né? Verificar a questão de faturamento, verificar a jornada de trabalho, né? Os senhores bem sabem do que eu estou falando, e em momento algum isso foi respondido, né? A prefeitura em momento algum foi respondido. Uma das teorias que surgiu na época foi que a prefeitura pretendia avaliar a média do faturamento dos taxistas para impor um tributo e cobrar um tributo em cima desse faturamento. Os senhores bem lembram disso. Então, essa desconfiança, né, é importante que as autoridades aqui presentes saibam exatamente o que leva vocês a terem o sentimento que hoje vocês têm. Porque uma grande parte da categoria está contrária, tem um sentimento contrário. Por quê? Porque é a desconfiança, né? Lá atrás disse o imperador Júlio César, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, né? Quando a imagem e o discurso não têm o mesmo significado, a desconfiança se instala. E aí precisa ter a resposta, e a resposta não veio. E é preciso entender também, senhor presidente, que uma parcela da categoria ela é contrária a qualquer obrigatoriedade porque simplesmente ela não deseja trabalhar com nenhum aplicativo. Vamos voltar um pouco o nosso filme, que isso é fundamental para a compreensão. O aplicativo SP Táxi foi lançado no dia 2 de abril de 2018 pelo então prefeito João Dória no Vale do Anhangabaú. Muitos dos senhores estavam ali presentes, né? No dia 2 de abril de 2018, faz mais de 5 anos. Naquele momento, o serviço de táxi atravessava uma fase muito difícil, muito difícil. A mídia e a opinião pública estavam seduzidas pelo modal que apareceu, com carros particulares, através de plataforma tecnológica, e centenas de milhares de veículos, imunes a qualquer fiscalização, imunes a qualquer regulamentação, imunes a qualquer limitação e amparados por centenas no Brasil inteiro, centenas de liminares judiciais. E assim permanece. E
Naquele momento, a situação da categoria era muito diferente. Uma perda de demanda em torno de 70%. Nós assistimos empresas do setor, associações cooperativas do setor em fecharem suas portas. Nós assistimos muitos companheiros de décadas de profissão abandonando a profissão. Nós assistimos, infelizmente, muitos taxistas que não tiveram força para reagir, tiraram a própria vida. E quando o prefeito João Dória, anunciou o aplicativo SPTaxi, aquilo acendeu uma chama de esperança. Nós vamos ter uma ferramenta para bater de frente com esse concorrente e, quem sabe, tornar o ambiente de concorrência mais justo e menos predatório. Mas nós estamos em agosto de 2023 e o aplicativo SPTaxi não sai da teoria. Não sai da teoria. Eu espero que saia. Mas o taxista, eu sempre digo isso lá no sindicato, se tiver uma hecatombe mundial e sobreviverem poucas pessoas, as poucas pessoas que vão sobreviver são taxistas. Porque o taxista, o dia a dia do taxista, os obstáculos com que ele lida ao longo de anos de profissão faz dele um sobrevivente. O taxista é um sobrevivente. E o taxista, a ferramenta tecnológica não veio e o taxista foi procurar outros meios. Ele foi procurar outros meios de reagir, né? E hoje o taxista... o serviço de táxi não está curado, né? Mas cada dia que passa vai melhorando. É o doente que teve alta, está melhorando e está procurando progredir e seguir em frente. O táxi está seguindo. Então, muita gente seguiu em frente, né? Recorrendo às formas mais tradicionais de captação de passageiros. Quais são? Ponto de táxi, telefone celular, fidelização de cliente. É isso que o taxista faz. Então, o taxista chegou aqui sem o aplicativo. Queria ter o aplicativo. Todos nós queríamos ter o aplicativo em 2018. O sindicato tentou lançar um aplicativo, não foi em frente, porque na sequência a prefeitura lançou a SPTaxi, de graça. E aí a categoria, vocês sabem como é que a categoria gosta de gastar dinheiro, né? Então, mas não veio a ferramenta. E o que aconteceu depois desse tempo todo? Os taxistas, uma boa parte da categoria, hoje entende que ela não precisa de um aplicativo. Mas, não faz falta, mas aqui tem o seguinte... Presta atenção, como é que eu enxergo a questão? A gente tem que defender os taxistas. Tá? O sindicato não defende interesse de empresa, defende interesse de taxista e do serviço de táxi. Hoje, nós estamos todos aqui. Daqui 10 anos, nenhum de nós está nem mais taxista, eu não estou mais no sindicato, se Deus quiser. Você é novinho. O Zito tem 18 anos, ele vai mais tempo aí, né? Cabelo pretinho. Então, é o seguinte, hoje nós temos os nossos clientes. E hoje você pega a criançada, crianças e adolescentes, eles vivem em função de tecnologia. Daqui 10 anos, esse nosso público aposentou, morreu, foi embora, e essa meninada saiu da faculdade e foi para o mercado de trabalho, eles são os futuros consumidores e usuários do serviço de táxi. E essa meninada não vai querer saber de outra coisa que não esteja ligada à tecnologia, entendeu? A gente tem que acompanhar a tecnologia para amanhã, né, a gente não ser considerado obsoleto e ultrapassado e ser alijado, entendeu? Então, um aplicativo, deixa eu terminar, vocês prestem atenção. Um aplicativo precisa existir que seja confiável, seguro. Vocês esperem, vocês têm que esperar para entender. Vocês têm que ouvir até o fim para entender. Precisa ter um aplicativo seguro, confiável e exclusivo do serviço de táxi. Entendeu? Algumas coisas não podem acontecer. Realmente, eu acho que também que quem quer trabalhar com aplicativo, trabalha. Ninguém pode obrigar. Ninguém pode obrigar ninguém a trabalhar com aplicativo. Tá? Então é o seguinte, eu vou encerrar formulando umas questões aqui, que eu vou dirigir especificamente ao senhor secretário Gilmar Miranda, porque são as respostas que a categoria precisa e não recebe. Tá? Em primeiro lugar, a portaria 78, né, ela alterou a portaria 41 e, no nosso entendimento, ela tornou desobrigatória a instalação do desacoplador, para quem não pretenda utilizar o aplicativo na captação de serviço de táxi. Tá? A doutora que usou a palavra há algum tempo, ela tem uma interpretação de que essa portaria não dispensou a obrigatoriedade para todos. Seu Giovanni, por favor. Estou concluindo. Tá? Então, essa seria a primeira questão. A portaria 78 desobriga o taxista que não quer utilizar o aplicativo para captação de corridas a instalar o desacoplador? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte. A Prefeitura de São Paulo tem intenção de controlar o horário de trabalho dos taxistas? Em caso afirmativo, pretende estabelecer jornada mínima de trabalho aos taxistas ou impor sanções àqueles que não possam cumpri-la? Segunda pergunta, aliás, terceira. A Prefeitura de São Paulo pretende colher dados relativos ao faturamento bruto do taxista? Em caso afirmativo, a Prefeitura pretende cobrar algum tributo incidente sobre esse faturamento?
Quarta pergunta. A Prefeitura pode assegurar que os dados dos taxistas e principalmente dos usuários estarão plenamente garantidos na plataforma SPTaxi? Enfatizamos a questão dos dados dos usuários por entender que seu vazamento poderia comprometer irremediavelmente o sucesso comercial do aplicativo. A partir do momento que essas principais questões, além de outras menores, que nós não vamos detalhar agora, porque eu já falei demais, começarem a ser plenamente esclarecidas, pode começar um novo diálogo entre a categoria e o poder público. Porque, da mesma forma que não existe serviço de táxi, não existe taxista sem o serviço de táxi, mas não vai existir aplicativo sem taxista. Então, o aplicativo precisa do taxista. Para o taxista aderir, precisa construir um novo diálogo, tem que fazer uma nova ponte. Essa relação tem que ser rediscutida. E a gente está disposto a colaborar. Acredito que toda a categoria, todos aqueles que são verdadeiros taxistas, estão dispostos a dar sua contribuição para que realmente se chegue a um consenso, a uma fórmula que atenda a todos, que permita que o aplicativo seja comercialmente bem sucedido, satisfaça a necessidade dos taxistas e melhore para o usuário o acesso ao serviço de táxi. Muito obrigado pelo tempo concedido. Ok. Então, eu queria só fazer algumas leves considerações para depois passar para o nobre secretário de Transportes. Algum tempo atrás, na versão anterior, quando a outra empresa antecessora estava gerindo o aplicativo SPTaxi, eu recebi, acho que umas 2 ou 3 vezes no DTP, grupos de taxistas, inclusive a Fátima estava presente, tá certo? Que reclamavam que o taxímetro virtual que era utilizado, pelo algoritmo, dava diferença entre o taxímetro e a cobrança do aplicativo. Ora dava mais e ora dava menos. Quando dava mais, o cliente reclamava porque queria pagar o preço do taxímetro. Ora dava menos, quem reclamava, obviamente, era o taxista que não tinha dado desconto na viagem. Bom, por esse motivo, por esses questionamentos que foram feitos, e a empresa não resolveu esse tipo de problema, é que nós colocamos na licitação onde a Taxim sagrou-se vencedora, a obediência de apresentar uma tecnologia para ligar o taxímetro físico ao aplicativo diretamente, para exatamente cobrar o preço público que é estabelecido pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, o tal do desacoplador, tá certo? Que não é que nós pedimos o desacoplador, nós pedimos uma tecnologia para que pudesse fazer essa ligação. E a empresa Taxim apresentou o desacoplador, inclusive com esse nome, que parece-me que até foi o Inmetro que estabeleceu essa denominação pelo aparelho. E esse aparelho, ele foi exigido exatamente para fazer a transferência dos dados do taxímetro para o aplicativo. Ele não foi feito... vocês poderiam digitar realmente, só que se digitar errado também traz problema. Não é questão de ser analfabeto, você vai me desculpar. O fato é o seguinte, qual que é o problema que existe de usar uma tecnologia para transferir exatamente o que estava no taxímetro físico? Não, a obrigatoriedade não existe. Quem quer trabalhar com o aplicativo vai usar o desacoplador. Quem não quiser trabalhar com o aplicativo, não é obrigatório trabalhar com o aplicativo. Então, não adianta vir com conversa contrária à realidade, porque aqui não dá para aceitar esse tipo de coisa, entendeu? Bom, o cadastro de condutor, acho que foi o Fatioli que falou que não estava no contrato. Tá sim, a empresa foi contratada, inclusive, para fazer modernizações, tá certo? E dentro da... Não, inclui tudo. Inclusive, não tem ditadura nenhuma, você não é obrigado a usar o aplicativo. Você só vai abrir um documento digital pelo aplicativo com toda a segurança de que aquele documento não é fraudado. Então, bom, se vocês não querem escutar... Olha, eu vou pedir para o Roberto Cimatti suspender 1 minuto, porque eu tenho que dar... aqui eu tenho que abrir a reunião da comissão. Aí, em seguida, já devolvo a palavra para você encerrar, para mim já passar imediatamente para o secretário. Sim, eu sei o que eu vou fazer. Tá. Olha, tendo em vista o artigo 58 do Regimento Interno, por falta de quórum, deixo de abrir os trabalhos, estando presentes os vereadores. Vereador Adilson Amadeu, União Brasil. Vereador Rodolfo Despachante, do PSC. E vereador Senival Moura, PT, que vos fala. Então, não haverá a reunião de transporte devido à falta de quórum. Devolvo a palavra ao senhor Roberto Cimatti, diretor do DTP.
Somente para finalizar, eu gostaria de deixar claro que o SP Táxi é o aplicativo oficial da Prefeitura de São Paulo. Todos os dados e informações do aplicativo, no que diz respeito tanto ao taxista quanto aos passageiros, são dados da Prefeitura Municipal de São Paulo, né, da empresa Taxim. A empresa foi contratada para desenvolver e ela só vai gerenciar nesse período que ela está desenvolvendo. Então, os dados são da Prefeitura, não é da empresa Taxim. Ela não tem o direito de disponibilizar nenhum dado para ninguém, a não ser para a Prefeitura Municipal de São Paulo. E, por último, eu acho que o que eu teria que colocar já foi colocado totalmente aqui, e eu passo a palavra... Doutor Roberto. Palavra, o senhor secretário, o senhor Gilmar, para poder responder todos os apontamentos que foram apresentados por aqueles que fizeram uso da palavra e apresentaram reivindicações, porque teve uns que fizeram uso da palavra e não apresentaram a reivindicação. Secretário, o tempo que for necessário. Obrigado, presidente. Então, para também não voltar muito no tempo, falar da lei do táxi, todo o regime jurídico que o sistema dependente dessa normativa municipal, a gente sabe o quanto é importante para vocês a autonomia que vocês têm no dia a dia do trabalho realizado no desenvolvimento da atividade de transporte individual. Então, eu só gostaria de pontuar que mesmo o exercício da atividade, a própria Constituição fala que quando precisamos executar determinada atividade na sociedade, o Legislativo Nacional, Estadual, Municipal, ele pode disciplinar conforme a competência de cada um dos entes. No caso do município de São Paulo, a gente tem uma lei própria que todo mundo conhece, da década de 60, que agora veio com complementações próprias do Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Então, existe sim determinados parâmetros que caracterizam a natureza do taxista, o veículo que é utilizado e todas as prerrogativas que vocês têm no desempenho das suas atividades na cidade de São Paulo, na condução da população durante o desenvolvimento das atividades. E dentro dessas regras, que todos aqui são aderentes, existe a questão do cadastro individual, ou seja, cada motorista aqui é cadastrado na prefeitura com a emissão do correspondente cadastro, o condutáxi tradicional, e para aqueles que têm a titularidade do veículo, ele tem a questão do alvará de estacionamento, que confere tanto a titularidade de ter uma placa hoje aluguel dentro do CTB, como também a possibilidade de se organizar em pontos de estacionamento na cidade de São Paulo, alguns com já exercício dessa atividade, outros preferem trabalhar de forma desvinculada a um ponto de táxi. Então, esse é o grande marco da década de 60. O que a Prefeitura fez a partir de todo o movimento que houve de novas startups, com a introdução de outros mecanismos de transporte individual, foi, a partir de 2017, trazer uma solução que já vinha do Rio de Janeiro, até foi mencionada aqui numa das manifestações, a respeito do Táxi Rio. Então, o então prefeito João Dória trouxe para a cidade de São Paulo a concepção do Táxi Rio. Foram feitos contatos técnicos tanto da Secretaria de Transporte da época, na época sob tutela do secretário Aveleda, como também representantes da própria Prodan, que estão aqui presentes, e a Prefeitura, por meio da Prodan e a Secretaria, construíram a primeira modelagem do SP Táxi. Por isso que ele era até gratuito, porque não havia módulos de pagamento, justamente por conta da complexidade que há em você ter toda uma questão de transação financeira. Então, houve só uma disponibilização de um sistema de aproximação entre usuário e taxista. Para a evolução desse projeto, já que isso era custeado pelo cofre público, havia necessidade de ter um suporte por alguma empresa que pudesse, a partir de receita própria, manter o aplicativo que é da Prefeitura, bem como implementar novos módulos. E nesse primeiro processo licitatório veio a empresa Alias, que, como o Dr. Roberto já trouxe para vocês, gerou diversas inconformidades na sua execução, chegou a ser apenado, até seu contrato foi não renovado. Ele não teve o contrato cancelado, ele não foi renovado, mas pesadas multas recaíram sobre a empresa Alias por conta justamente desses vícios que o próprio Roberto trouxe para vocês, que vinham diretamente de representantes do sistema de táxi. Como uma nova solução foi justamente a construção de uma nova empresa para tocar o projeto, que foi hoje a Taxim, vencedora do processo licitatório, em que, pese as denúncias aqui trazidas pelos representantes, a empresa, durante o processo licitatório, atendeu todos os requisitos da legislação e do edital. Não existia e ainda não existe nenhum elemento apto para a gente desqualificar a empresa, vamos chamar assim, a empresa, o CNPJ Taxim. Existem, sim, debates envolvendo a execução. Isso a gente tem lidado diretamente com o Carlos, que é o representante legal que mais tem a proximidade com a gente, sobre a necessidade desse sistema vingar na cidade de São Paulo, justamente porque está lidando com um aplicativo que é a marca da cidade de São Paulo, o SP Táxi, e com isso a gente pretende, sim, o quanto antes, para a Taxim, disponibilizar esse sistema a toda a cidade de São Paulo. Com relação a todo o cadastro obrigatório, já seguindo uma própria onda nacional, que era o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, a CDT,
o aplicativo, sendo um aplicativo da cidade de São Paulo, houve uma oportunidade de já trazermos esse público seleto, que é um grupo que possui uma base de dados lançadas no nosso sistema, que é a Prodan, que sustenta, mas que é utilizada pelo DTP, uma forma de a gente já digitalizar essa documentação e disponibilizar para o usuário, que é o taxista, tanto a forma do condutáxi como do seu alvará de estacionamento. Por isso foi criada a portaria pela CETRAN, no que tange a criação dos documentos eletrônicos. A nossa proposta era que deixássemos de ter documentos físicos, passássemos a ter documentos digitais, assim como o Senatran já está em processo dessa transferência. Claro que quando levanta, mas hoje você tem a possibilidade de ter o CNH físico, temos que lembrar que o público vinculado ao Sistema Nacional de Trânsito é infinitamente maior comparado com o de vocês. Hoje a gente tem por volta de 60 mil taxistas ativos, 35, 36 mil alvarás vigentes, alvarás válidos na cidade de São Paulo. Então, o público é muito reduzido. Eu até vejo todos, eu também não fujo dessa regra, todos aqui vêm usando smartphones, então você já tem uma predisposição de facilidade de introduzir essa tecnologia como uma forma de documentação única. Surgiu o grande debate envolvendo o desacoplador, como o Dr. Roberto trouxe, o termo veio de órgãos de aferição, e por conta desse grande problema que surgiu, esse conflito existente dentro da categoria e para com o poder público municipal, decidimos voltar atrás com relação ao alvará de estacionamento, porque envolvia uma necessária revisitação do contrato firmado com a Taxim, que é a prestadora de serviço do município de São Paulo. Então, como não há mais a necessidade dessa instalação de nenhum equipamento, mas sim a submissão só dos dados que são do poder público à base de dados do SP Táxi, como oportunidade, entendemos por bem, naquele momento, manter o cadastro do condutáxi. Em que pese a afirmação aqui, hoje, de que o poder público municipal exige o prévio cadastro, inclusive do veículo, como condição até da sua renovação, é importante esclarecer. Existe uma hierarquia de portarias. Portaria CETRAN, portaria DTP, e a partir do momento que houve a alteração da portaria CETRAN, em que você desvinculou a necessidade do cadastro do alvará eletrônico, mantendo com isso o alvará físico para aqueles que não quiserem utilizar o SP Táxi como ferramenta de captação de clientela, não há mais a necessidade de ter o cadastramento do veículo, submissão da sua placa à plataforma hoje do SP Táxi. Contudo, a gente ainda vê como positivo para o serviço de táxi, como também para a prefeitura, o cadastramento dos taxistas, considerando que a gente passou por um período de pandemia e que as renovações estavam sendo feitas de forma automática, por conta justamente da indisponibilidade de cobertura, possibilidade de todos vocês estarem no DTP, ou indisponibilidade de gente do DTP para receber vocês durante a pandemia, e também todo o processo de renovação automática que o Senatran e o Contran tiveram durante esse período, em que a gente acabou acumulando de 3 a 4 exercícios de CNH sendo prorrogadas de forma automática pelo órgão central. Então, isso prejudicaria justamente esse cadastro. Tivemos até recentemente mudança na legislação que alterou a data de validade de CNH de boa parte da população que hoje é condutora de veículos automotores na cidade de São Paulo, e toda essa incompatibilidade entre 10 anos no federal até 50 anos, e para a gente trabalhamos ainda com 5 anos, a necessidade de um curso a ser renovado nesse período perante a prefeitura. E então, veio como, para nós, poder público, executivo, importante esse cadastramento. E com isso já trazendo alguns questionamentos que foram formulados. Não existe nenhum projeto na cidade de São Paulo para instituir tributo sobre taxista. Isso tem que ficar bem claro. Não existe qualquer meio pelo qual o poder público municipal vai controlar jornada, vai controlar o que acontece no dia a dia do táxi. O importante é esclarecer que aqui é uma via de mão dupla. O poder público concede outorgas para o taxista ter sua placa para circular na cidade de São Paulo. A gente está em processo até recentemente com um decreto que o prefeito Ricardo Nunes expediu de expedição de mais 5 mil novos alvarás. A gente também tem um outro decreto pendente do nosso saudoso Bruno Covas com relação aos táxis acessíveis, que ainda a gente precisa modelar essa forma de concessão desses novos alvarás. E nosso objetivo é, sim, ampliar o serviço de táxi, dar maior disponibilidade desse serviço, que é importante para a circulação na cidade de São Paulo, justamente por conta da importância que é você ter a disponibilidade de um serviço de qualidade no nível individual, que você já tem uma clientela própria para tanto, você já tem toda uma dinâmica própria, que não é uma concorrência do transporte coletivo, mas sim um serviço diferenciado voltado ao transporte individual. E o poder público municipal confia que hoje, dos modais que há de transporte individual no Brasil, o melhor sistema de transporte individual de passageiros é o sistema de táxi, tal qual desenhado
desenhado pelo poder público e executado e aprendido com vocês, com as senhoras, com os senhores, no dia a dia da nossa cidade. Então, com esses esclarecimentos macros, eu sei que já ultrapassamos demais o tempo, presidente, quero encerrar aqui. Ficamos sempre à disposição. Fique à vontade, se precisar falar, esclarecer mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Você teve o tempo todo, você extrapolou no seu tempo para perguntar, atacou por outros lados, mas tudo bem, se for bem objetivo, o secretário está aí, ele responde, sem problema algum. Vamos lá, pode fazer a pergunta. Agora não mais como procurador, mas como secretário. A prefeitura tem capacidade de gerir a documentação de maneira tecnológica? Se tem como essa capacidade, provar para a gente que tem. E se a prefeitura não tem essa capacidade, então é por isso que está tentando terceirizar para nós assim, e aí obrigando a gente a colocar o táxi, é por isso? É por incompetência da prefeitura? Ou é por Vamos lá, secretário. Acabou. Vamos ouvir o secretário, agora vai responder. Vocês podem ouvir a pergunta do próprio colega de vocês? A argumentação de competência do Poder Público Municipal em fazer o cadastro dos nossos taxistas. Temos hoje, isso não é de hoje, tivemos sempre como nosso grande braço de operação na área de informática, desenvolvimento de conhecimento informático, a Prodan. Isso sempre foi reconhecido. Contudo, a Prodan ela não teria condição, naquela época, de desenvolver novos módulos para o aplicativo. Por exemplo, módulos voltados ao pagamento, porque você tem a necessidade de outros contatos voltados a bancos para fins de processamento desses pagamentos. Então, você não tinha, naquele momento, condição da Prodan avançar em outros módulos do SPTaxi, tal qual foi desenvolvido e lançado em 2018. Então, houve a necessidade de aprimorar esse projeto e, dentro do aprimoramento de projeto, viabilizando formas de pagamento dentro do aplicativo, a Secretaria, à época, resolveu por lançar o primeiro edital, que foi aquele edital inicialmente vencido pela Alias. E aí volta todo o histórico que eu fiz a menção rapidamente, e posteriormente com a Taxim, que todos aqui vêm acompanhando, que o Dr. Simati já trouxe alguns detalhes, eu complementei de alguma outra forma. Então, assim, não é o poder público, o executivo, a administração direta que tocaria isso. Teria que necessariamente contar com o apoio e a expertise da Prodan, só que a Prodan, na época, havia tinha essa limitação do processamento de pagamentos, que você precisava desenvolver outros módulos para viabilizar o pagamento que ainda estava em ebulição por conta justamente dos outros aplicativos, que é o pagamento de cartão e agora até o Pix. Então, a ideia era desenvolver alguma forma que pudesse vincular tanto o aplicativo, a mensuração do dado que é proveniente do taxímetro, que é o melhor elemento de aferição de quanto foi aquela viagem, alguma fintech, alguma outra solução financeira que naquela época escapava da Prodan. Só para ter ideia, a Prodan provavelmente teria que, naquele momento, lançar uma licitação só para contratar um banco para fazer esse processamento, por conta justamente de limite legal que a Prodan tem. Então, foi esse contexto que gerou a necessidade de você não ter mais a Prodan naquele momento. Então, foi o grande salto para a viabilidade. Então, passar para uma empresa particular que pudesse atuar nesse desenvolvimento e complementação do aplicativo, então, desenvolvido pela Prodan. Vereador Adilson Amadeu, você quer fazer uso da palavra por um segundo, só para encerramento? Não, em primeiro lugar, agradecer a todos os presentes, agradecer ao secretário e, aproveitando aqui, que já tudo que eu escutei, porque o contrato jurídico da Prefeitura cuidou e está cuidando, eu gostaria, já na oportunidade aqui de estar o CEO da empresa, Carlos Silveira, eu, dentro do que eu já ouvi, dentro do desgaste que já deu para a profissão taxista, a empresa dos senhores, de uma modo ou de outra, não quero saber se os senhores estão na justiça, são devedores ou coisa parecida, como os senhores têm o certificado hoje da Prefeitura, os senhores podem acreditar. Nós estamos hoje no dia 2 de agosto. Até o dia 31 de agosto. Se não tiver de pé, funcionando, eu serei o primeiro, junto com o secretário, ir no prefeito e falar que os senhores não têm essa competência de tocar esse aplicativo. Então, não tem a necessidade de colocar o aparelho ou coisa parecida, mas tem a necessidade, sim, já, todo esse tempo que essa empresa está cuidando, está se dedicando, mas ainda não fez andar o aplicativo. É necessário? Seja o aplicativo A, B ou C, é necessário, sim, porque o taxista, queira ou não queira, precisa. Hoje vocês estão dando para 99 cerca de 300 mil corridas por dia. Vocês, taxistas, estão dando. E esse aplicativo, se os senhores estivessem realmente unidos,
no estado de São Paulo, eu tenho pessoas aqui que eu sei que teriam condições de desenvolver um aplicativo. Vocês não fizeram no tempo que precisava. Eu, como vereador, não tenho a técnica, nem quero saber. Tive 3 reuniões, hoje a segunda ou a terceira com o senhor. Não conheço os donos da empresa, mas tem que sim, só que tem que sim andar. Então, é isso aí, presidente. Ok. Então, chegamos ao fim de mais uma audiência pública.